como é que você chegou onde você tá, Rafa? Como que foi o início da sua carreira aí que você empreendeu e hoje tá aí nesse nicho de mercado que é o mercado de luxo, né? Porque quando a gente Resumindo, imagina... como ele construiu o É, branding dele. isso, pronto. Vamos resumir isso. Você acredita que há 2 dias atrás eu tava na Kitchens de uma cliente minha e um arquiteto, ele virou pra mim e falou bem assim, Rafa, eu lembro de você há 12 anos atrás. E há 12 anos atrás eu era um vendedor de loja. E depois, dentro da faculdade, quando eu tinha 18 anos, eu comecei minha vida como promotor de balada. Eu comecei na Lotus há muito tempo atrás. Eles me chamaram, eu estava dentro da faculdade, e eles falaram, assim, putz, eu acho que esse menino tem alguns contatos diferentes, vamos chamar ele para fazer um aniversário? Chamaram, Rodrigo Caselli. E aí ele me chamou, falou assim, vamos ver se vai dar certo. Eu levei quase 400 pessoas dentro da Lotus numa quinta-feira. Uau. E aí na segunda ele me ligou, eu falei assim, quero você como promotor, você já tem 18 anos. Uhum. E aí eu comecei meu primeiro trabalho, na teoria, como um promotor de balada. E aí eu fui pegando gosto pela coisa. Fui conhecendo pessoas. Sim, fui network fantástico ali. desenvolvendo a minha imagem dentro de uma noite. E aí depois eu fui entendendo aquilo. Já estava na faculdade, já estava na UFMT, fazendo publicidade. E fui entendendo que eu gostava de relacionamento, de ter conexões. Uhum. E nisso, e eu sou uma pessoa que, além de gostar de conexões, gosto de dinheiro. Gosto de trabalhar. E eu falei assim, eu acho que para eu trabalhar só à noite, não vou conseguir me sustentar. E como eu quero não depender dos meus pais, eu vou procurar outro emprego. Uhum. E aí eu fui pro shopping. Aí eu fui trabalhar na Elos, na primeira franquia da Elos aqui. Que eu gostava da marca, me identificava com aquilo, com o estilo de vida daquela empresa. Então eu falei assim, acho que combina. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar como vendedor e como promotor. As duas coisas. Juntava uma coisa na outra, trocava cliente e começava a fazer conexões. Eu ia imaginar que alguma coisa assim no futuro isso ia me ajudar? Não. Eu só queria terminar minha faculdade, não sabia o que eu queria fazer. A única coisa que eu não queria era trabalhar em agência. Hoje eu tenho uma agência. O mundo dá Hoje voltas, eu tenho né? uma agência. E aí depois eu comecei a trabalhar, juntei um dinheiro, assim, bem bom. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu cheguei, entrei no computador, fiz a inscrição da SPM, liguei pro coordenador que é lá, e eles faziam entrevista online, que quando você mora fora é assim. E aí ele fez, eu falei assim, olha, vamos fazer uma entrevista de aptidão para ver se você já pode entrar na pós-graduação. Admitido, né? Exato, e aí eu vou te mandar uma prova e você vai fazer, beleza. Fiz, passei, e ele falou assim, bom, você tá admitido, pode vir pra SPM. Eu falei assim, ok. Fiz minha matrícula, cheguei em casa, falei assim, essa aqui é minha passagem, essa aqui é minha matrícula, tô indo embora pro Rio de Janeiro semana que vem. Isso foi aí que você achou que o bichinho da publicidade, porque até então você era formado e tal, mas o fato de você falar, não, mas eu nunca vou trabalhar em agência, significa que, de um certo modo, você não tinha sido picado ainda por isso, ou era? Ou virou a chave lá? Não, nem foi lá também. Também não. Também não. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu fui viver uma nova experiência de vida. Eu fui sair de casa dos meus pais, então, assim, eu fui enxergar a vida como ela é mesmo, de fato. E é muito engraçado que é o caso que eu falo pra todo mundo. Minha mãe, ela é mineira, então ela faz aqueles bolos, aquelas tortas maravilhosas. E aí, quando você mora sozinho, você sente falta de tudo, até do cheiro da sua casa. E aí, no Rio de Janeiro, você passa, cada esquina tem uma boleria. Eu passava na frente, sentia o cheiro do bolo e chorava. Chorava, assim, cara, minha casa. Ia pro trabalho, ia pra faculdade e fiquei assim durante 2 anos morando no Rio, trabalhando na Elos lá. A Elos me chamou, me convidou pra trabalhar lá. E aí eu consegui conciliar uma coisa com a outra, né? Pós-graduação, que é uma coisa muito intensa, Sim. não é tão fácil Exige, assim. né? Exige muito, é muito tempo. E até porque lá na SPM são professores que são, assim, CEOs de empresas multinacionais. Uhum. É outra coisa, assim, é outro mundo, na verdade. Então, isso me deu uma base muito forte como profissional. Mas eu nunca aplicava aquilo dentro de uma agência ou dentro de algo e vivia a minha vida como publicitário, ok. Nada daquilo. E aí, depois elas me chamou para trabalhar em São Paulo, no marketing deles. Aí eu falei assim, opa, tá começando a mudar a minha vida. Assim, vou para São Paulo. Fui para São Paulo e aí eu fiquei 6 meses lá.
nesses 6 meses, era o meu sonho, eu acho que desde os 18 anos, morar em São Paulo. Eu acho que o sonho de todo publicitário é morar em São Paulo. Eu escolhi, na verdade, fazer publicidade pelo meu pai, e porque quando eu ia para Guarujá, a gente passava por meio de São Paulo. E eu via aquelas publicidades enormes, assim, na Avenida Paulista, ali na Marginal. Então, assim, há, sei lá, 20 anos atrás, a publicidade era totalmente diferente. Assim, você via muitos painéis na rua. Hoje você não vê isso. Teve uma lei, né? Acho que a lei Cidade Sim, Limpa também, exatamente. que diminuiu Que foi maravilhoso É. também, até porque você despertou outros canais de Outros comunicação, entendeu? Mas é engraçado a pessoa falar, lei Cidade Limpa. Aí vai pra Nova York e fica, ai, tá Times Tá no Square Square. linda. Ai, Times Square linda. Então, Exatamente. tem um charme nisso também, Com né? certeza tem. E aí eu escolhi publicidade por isso mesmo, por dar aquele, eu quero fazer isso. E aí eu fui pra São Paulo, fiquei 6 meses lá, eu falei assim, nessa cidade eu acho que não é pra mim não. Eu acho que eu vou voltar pra Cuiabá. E aí eu liguei pra minha mãe, falei assim, mãe, então, acho que eu vou voltar pra aí. Como assim você vai voltar pra Cuiabá? Eu falei assim, eu acho que eu vou voltar. Aqui não tem o seu bolo, É, seu pão de queijo. não tem nada disso. E aí eu voltei, na cara e na coragem. Eu acho que é muito difícil pra todo mundo, ou pessoas que são orgulhosas, voltarem pra terra, ou voltar pra casa dos pais. E eu falei assim, cara, eu quero muito isso. Porque eu acho que lá em Cuiabá eu vou construir o que eu quero hoje. E aí eu voltei pra cá. Fui convidado para trabalhar na Corp Art como diretor de legal. marketing. Eu assumi uma vaga que era da Naíta, que ela saiu para engravidar, ter a vida dela. Ela foi uma grande gestora no marketing da Corp Art por muitos anos. E eu assumi essa vaga dela. E aí eu comecei a minha história dentro do marketing em uma cadeira importante. Pelo menos aqui em Mato Grosso, a empresa é muito importante, é Sim. muito bem vista. Sim, já anota aí, ó, a Silvia. Não é? Exatamente. Então, baita episódio. Contar a história da Corp Nossa, Art. a história dela é queridíssima. sensacional. É. A história dela, assim, é de tirar o chapéu. É uma mulher empreendedora maravilhosa. E eu aprendi muito com ela. E eu comecei a aprender, na verdade, sobre mercado de luxo com ela. E aí eu comecei a despertar o meu olhar. O refinamento, o olhar técnico, o olhar apurado sobre as coisas. Isso aqui é isso daqui não. Isso daqui sim, isso daqui não. Então eu comecei a desenvolver isso dentro de mim, lá dentro, como diretor. E aí eu fui passando o tempo, eu falei assim, preciso de mais gente aqui, preciso de mais gente aqui, preciso de gente aqui. Fui começando a construir uma teia dentro da empresa que não existia. Basicamente uma mini agência lá dentro. Porque são duas lojas grandes. Cada loja tem 45 marcas, mais ou menos. Então, assim, é muita coisa. Então, você precisa de uma demanda grande. E aí, eu fui desenvolvendo esse meu lado. E eu já começava a desenhar a marca para outras pessoas. Para pessoas fora da empresa, que eram amigos, ou pessoas que vinham alguma coisa eu desenhando. Eu falei assim, cara, isso daí pode me gerar um dinheiro legal. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar sobre branding. Comecei a estudar sobre branding, que inclusive é uma das minhas mentoras que eu amo, que chama Ana Couto. Ela é sensacional. No caso, ela é a mulher do branding no Brasil. Ela que começou a história do branding aqui dentro do nosso país. E isso é muito importante falar. Hoje acho que se você rolar no Instagram, praticamente todo mundo fala de branding, mas ninguém sabe de onde veio. Sim. E quem começou esse movimento Quem aqui. puxou isso? Exatamente. Isso é Você muito sabe, importante. Um link que eu fiz agora, Ju, você vai entender, assim, o meu jeito, onde que eu cheguei o pensamento. Você viu que ele sempre trabalhou com elos, na Corp Art e tal, e você quando olha para uma marca, você já imagina uma personalidade. Sim. Né? Então você fechar o olho e falar assim, tá, Sérgio K. Você vai imaginar um cara mais descolado, né? Com uma roupa com mais... Tanto é que ela usa umas frases mais engraçadas e tal. Ricardo Almeida, eu já penso num cara mais sério. Mais social, tal. E Diesel, você entendeu? Cada marca que você vai fazer, a gente gosta muito de sneakers, né? Tênis e tal. Cara, cada marca, se você pensar, ela é uma pessoa, assim. Exato. Né? E a Nike? Pô, a Nike é assim. E a Adidas? A Adidas é assim. É exatamente isso. Não é louco isso? E aí o cara, com 45 marcas numa loja, foi vendo o branding total, o desenho da marca, a forma como ela se posiciona nas cores, né? Nos cortes. Isso. Quando eu comecei a perceber isso, Júlio, foi quando a Silvia começou a me levar para fora da empresa.
Isso foi quando ela falou bem assim pra mim. Foi assim, Rafael, vamos pra São Paulo comigo que você vai me ajudar a fazer compras pra você entender um pouco melhor sobre o universo de cada marca. Eu falei assim, ok, vamos lá. E eu achei que como se eu fosse passar num shopping. Pelo amor de Deus, é uma loucura. Foram 7 dias na minha vida que eu nunca mais esqueci de Dorflex todos os dias. De bater perna De bater das 6 da manhã a 3 da manhã, É o quê? No trabalhando em showroom. Então, assim, não é fácil. A vida de quem é lojista, quem compra, não é fácil. As pessoas acham que é só ter uma loja, É. acham que é só colocar coisa na arara. Não é isso. Não, e Essa fazer a curadoria, curadoria. esse Gente, é o a negócio. curadoria para mercado de luxo, que estamos Hum. falando de mercado de luxo, é o mais importante. Ainda mais quem é multimarca, né? Exatamente. Então, é o assim, problema. você Imagina precisa 45 trazer. marcas. É. Não, e é uma coisa que você precisa trazer a identidade de cada marca exatamente para cada tipo de público. Porque dentro de uma loja, você não tem só um tipo de público. É. Você pode ter um perfil econômico ali, mas não mesmo a mesma pessoa. É. Uhum. E o E eu tenho um vendedor... gosto totalmente diferente do seu, Pois que tem é. dele, mas a gente pode estar falando de uma economia social um pouco igual. É. Uhum. Entendeu? E o vendedor, o dono da loja, ter essa perspicácia também, Sim, né? sim. Imaginar, Cara, tem que ser lá fera. no showroom, ele imaginar o cliente dele. Fala, cara, isso aqui é muito a cara de fulano, isso aqui é... Exatamente. A minha paixão de brand começou aí. Foi quando eu comecei. A Silvia até estava brincando lá na inauguração, que ela foi uma pessoa muito receosa em me desprender e me doar para outras pessoas. Porque eu aprendi brand em mercado de luxo ali dentro, porque quando eu ia para fazer compras com ela, eu falava assim: essa marca tem isso, tem isso. Eu comecei a estudar cada marca, cada posicionamento de marca, e eu via uma paixão que não era acendida antigamente como publicitário. Eu falei assim, cara, eu fiz uma pós-graduação disso, eu fiz uma carreira de 4 anos sentado na UFMT estudando muito, e eu nunca aplicava exatamente isso. E aplicava outras coisas do marketing, não isso. E eu falei assim, vou me especializar nisso. E aí me especializei com a Ana Couto em relação a branding mesmo, e comecei a desenvolver. Quando a Silvia me chamou para ir para Milão, que eu acho que foi o ápice da minha carreira, dentro da Corp Art, para fazer compras em Milão, na Armani. Nós ficamos 3 dias lá fazendo compras. Foi uma coisa, assim, de outro mundo. Uma experiência maravilhosa. Eu falei assim, é isso. Agora eu tenho certeza que é isso. E aí, com muita dor no coração, eu falei assim, eu preciso sair. Eu preciso sair que eu quero começar uma nova vida. Aham. Foi um baque pra mim e pra ela. Eu acho que eu fiquei uma semana chorando. Porque é uma família. Eu construí muita coisa ali dentro e aprendi muita coisa. E quando você aprende, você nunca esquece de quem te ensina. Então, isso foi muito importante para mim e é muito importante para mim. E dentro disso, eu comecei a construir meu sonho. Entrei dentro de uma agência, fiquei 2 meses, odiei, detestei. Outra vibe, né? Achei o cúmulo, assim, de ver muita gente chorando dentro de banheiro, a pressão muito alta, você precisando ter que entregar um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu falei assim, eu quero ter uma agência? Quero. Mas eu não quero que seja dessa forma. Para mim, hoje, se você perguntar para todos os meus colaboradores, o que eu prezo? Saúde mental. Sexta-feira, hoje, não tem ninguém trabalhando na agência. Tá todo mundo trabalhando de casa. Por quê? É muito mais tranquilo você pegar o computador e trabalhar numa sexta-feira, entendeu? Uhum. 4 horas da tarde, a pessoa tá tranquila. Então, assim, você começa a desenvolver coisas importantes para o quê? Posicionamento da sua marca. Eu sou uma pessoa jovem que gosto de ter coisas boas, mas quero que as pessoas também tenham. Sim. E o Compartilhar tempo, o sucesso, né? exatamente. E o tempo, para mim, é fundamental para todo mundo. Uhum. Então, assim, eu deixo muito tranquilo as pessoas. Rafa, não consegui hoje, consegui amanhã. Não tem problema. Você tem a demanda para entregar, entrega, tá ótimo. Exatamente. Esse insight dele aí é legal, que é o você aprender, compartilhar, mas ter a coragem para mudar, mesmo quando as coisas estão dando certo, né? Isso tem que estar na veia do empreendedor, né? Você, ok, meu ramo tá ok, Tô mas bem. eu quero, tô bem, mas o meu brilho nos olhos não está nisso. Eu preciso me reposicionar. É uma coragem que o cara tem que ter, que eu vou falar pra você. E reposicionar tem que ser o tempo todo, tá? Isso aí. Senão você fica parado. Aham. Esses dias eu tava lá na agência e aí a minha coordenadora virou pra mim e falou assim, e aí, Rafa, e 2023? Eu falei assim, 2023 eu quero tudo diferente desse ano. Como assim, cara? Mas a gente tá surfando agora, não sei o que e tudo mais. Eu falei assim, eu quero diferente.
Não tem como. E você tem que antecipar essa mudança, Com né? certeza, Porque senão se a alguém vai mudança- fazer. E se a mudança veio e aí você vai mudar, significa que você já tá atrasado, né? Exatamente.